Meus amados irmãos, boa noite a todos que já estão nos assistindo nesse momento. Nós vamos iniciar a transmissão da nossa programação, como eu falei ainda há pouco, irmãos, é um momento diferente, né? Porque esse é um outro aplicativo, tem um outro sistema e a gente sente um pouco a diferença. Então, nós vamos orar dando início para que nesta noite todos nós venhamos exaltar, todos nós venhamos glorificar o nosso grande Deus e Pai. Então vamos orar neste momento, todos nós, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos, Pai amado, mesmo cada um na sua casa, mas estamos unidos em um só propósito, que é exaltarmos, que é glorificarmos ao Senhor, nosso Deus, que é digno de honra, glória e louvor, né? Séculos dos séculos. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, suplicando a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Eu quero pedir a todos os irmãos que estão nos assistindo aí, como esse aplicativo aqui é diferente, né? Tudo que você fizer aí pode ser que seja transmitido. Então, eu queria o máximo de atenção, o máximo de silêncio, né, de todos que nos assistem, porque pode haver alguma interferência, né? Pode ser que o que você esteja falando ou fazendo venha também aparecer aqui na transmissão, exceto no momento devido, caso algum irmão possa participar com a gente, né? Certo? Então, meus irmãos, ok, estou já aqui vendo alguns irmãos. Fique à vontade aí para estar cultuando a Deus juntamente conosco. Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, nós vamos iniciar a nossa programação, ou vamos dar continuidade. Já iniciamos com a oração, então vamos louvar ao Senhor com cântico, vamos juntos cantar o hino de número 60 do Cantor Cristão, tudo bem? Aos irmãos que estão nos assistindo aí, o hino de número 60 do Cantor Cristão. Nós vamos botar de novo, irmãos, porque não foi possível aqui. Está aqui a câmera do nosso. Ok, vamos fazer de novo. Como eu falei, para a gente está sendo um pouco difícil por conta desse novo momento aqui. Vamos lá, vou tentar de novo aqui, viu? Só um momento, contei com a paciência de todos. Tudo bem? Vamos conseguir, vai dar certo. Um momento aqui. Um momento. Ele vai pegar ali aquele cabo, tem um cabo grande lá em cima. Né? Perto do notebook, para a mesa. Um pouco para a sua direita, pastor. Line in mode. Aí. Tente só um momentinho aí, viu? Eu vou tentar aqui fazer uma outra conexão, como eu falei, e para a gente estar um pouco
realmente vai dar certo. Vamos lá, só um momentinho. Meus irmãos, conseguimos aqui, vai. É o hino de número 60, o hino de número 60 do cantor cristão, viu, Marcos? Deus sabe o que. Vou ver aqui uma interrupção, mas a gente vai botar de novo. Amém, glória a Deus. Então, esse foi o hino de número 60 do cantor cristão. Nós vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e eu peço que todos estejam orando por essa transmissão, bom? Que o Senhor nos abençoe, que tudo dê certo, porque a gente depende, irmãos, aqui dos aparelhos tecnológicos, né? A gente depende para fazer a transmissão. E quando acontece alguma coisa, pode ser que dê errado, tá? Só um momento aqui, viu? Certo? Só um momento.
Só um momento, gente. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui, eu espero que tudo dê certo. Se porventura acontecer algum imprevisto, tá? Aí, irmãos, infelizmente, não tem como a gente continuar, mas nós vamos aqui até onde der certo, tá bom? Então, nós temos aqui um outro cântico na programação que nós elaboramos nesta noite. Esse aqui é o hino de número 73, tá? Do cantor cristão. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Achei um grande amigo, o hino de número 73. Vamos orar e logo após a gente vai estar também entoando esse cântico. Pai amado, nós pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, nessa transmissão desta noite. Que o Senhor nos cubra com a tua graça, com o teu amor e com a tua grande misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, pedindo a bênção do Senhor sobre nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda é mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, eu sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, tua igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora digo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dar prazer, ligando sempre a ele em sujeição. Os seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, o meu protetor, Senhor, tua igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora digo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, tua igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora digo, guarda-me
do mal. E agora digo, guarda-me do mal. E agora digo, guarda-me do mal. Amém. Então, esse foi o hino de número 73 do Cantor Cristão. E nós vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor, meus irmãos. E eu quero convidar os irmãos que estão nesse momento também acompanhando essa transmissão e cultuando a Deus juntamente conosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 34. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 34. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos de número 34. Salmos de número 34. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Salmo de número 34, do versículo 1 ao versículo de número 11. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura conosco, tá bom? No livro de Salmo de número 34. Viu, amados? Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Salmo de número 34, de 1 a 11. Leiamos a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, a todos, a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-me e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus aos nossos corações nesta noite, que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 34. Nós vamos orar mais uma vez, e logo após nós vamos continuar adorando ao Senhor, vamos continuar exaltando ao Senhor nosso Deus, que é digno de honra, glória, de louvor, de majestade, pelos séculos dos séculos. Vamos agradecer ao Senhor, né, orando nesse momento mais uma vez. Santo Deus e Pai, obrigado pela tua santa e gloriosa palavra. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, cada dia mais, Pai, a confiar em Ti, a depositar no Senhor a nossa fé, a nossa confiança. E que a nossa fé jamais seja abalada. Que sejamos fortalecidos, abençoados por Ti, ó Deus. Em Tuas mãos nós colocamos as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, abençoa os nossos irmãos que neste momento, ó Pai amado, estamos através desse mecanismo, Pai, esse mecanismo tecnológico, nós estamos prestando culto ao Senhor, nós estamos distanciados, Pai, mas não estamos separados, estamos unidos em uma só fé, em um só Espírito, em um só propósito, que é cultuarmos ao Senhor, que é adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Graças te damos por tudo, pois nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que nos assiste nesse momento, né? Nós vamos continuar adorando, exaltando, bendizendo, engrandecendo ao Senhor, que é o único e verdadeiro Deus, né? Tem um cântico muito bonito mesmo, e eu gostaria que todos nós tivéssemos
exaltando ao Senhor com esse cântico também. Nós cantamos na igreja esse cântico. Jesus é o caminho, é o título desse cântico, e nós vamos louvar ao Senhor com essa canção. Não disturbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei por Ele. Fala muito aos nossos corações, né? Quando eu digo fala muito aos nossos a palavra de Deus fala aos nossos corações, né? Porque esse aqui é um texto bíblico, de João capítulo 14, como nós bem conhecemos. Então, a palavra de Deus falando aos nossos corações através desse cântico. E nós devemos, meus irmãos, realmente dizer essas verdades. Jesus é o caminho. Então, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse outro cântico que nós vamos também louvar ao Senhor, né? Nós, povo de Deus, todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão nesta noite, tem um cântico também muito bonito chamado Deus Forte. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é o Deus forte. Por isso, eu quero convidar todos aqueles que estão
nos assistindo nesse momento, como eu tenho dito, não seja apenas um mero telespectador, que nós possamos estar participando aí nos nossos lares, cultuando a Deus com alegria, com prazer, com satisfação. Vamos fazer isso, então vamos bem dizer ao Senhor, dizendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Deus forte. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sem estar, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, e de que não ia até minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, e de que não ia até minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, e de que tu ia até minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, e de que não ia até minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, e de que não ia até minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. A nossa vitória está no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, que bom nós podemos servir a Deus, podemos prestar o nosso culto a Deus
e dizer que o nosso Deus, ele é Deus forte, né? Então, Jeová Rafá, meu Senhor, aquele que cura toda dor, né? Então, é muito bom nós podermos engrandecer, exaltar, bendizer ao Senhor nosso Deus. Nós vamos orar novamente e nós vamos, assim, estar meditando na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto que nós temos lido, fizemos uma pausa no domingo passado, né? E nós vamos estar lendo 1 Reis, capítulo 19. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Reis, capítulo 19, que nós vamos estar fazendo a leitura desse texto. Deixa eu me arrumar novamente aqui, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, povo de Deus em geral, 1 Reis, capítulo 19, onde nós estaremos meditando na palavra de Deus, tá? Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez, nós, ó Deus, rogamos a iluminação, o direcionamento do Espírito Santo do Senhor. Pai. Nos ajude, Pai, a compreender a Tua santa e gloriosa palavra. Que a palavra do Senhor, que é viva e é eficaz, esteja falando poderosamente aos nossos corações nesta noite, ó Deus, ó Santo Deus. Nós queremos ser fortalecidos, edificados e abençoados pelo Senhor mediante o estudo, a meditação da Tua palavra, Senhor. Ó Deus bendito, em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador, oramos a Ti neste momento. Amém. Toma mais um pouquinho d'água, viu, irmãos? Que a gente fica falando aqui e os lábios da gente vai ressecando. Então, vou tomar um pouquinho d'água enquanto você localiza aí. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 10. Primeiro Reis, capítulo 19, de 1 a 10. Então, nós iniciamos 1 Reis, capítulo 19, que é um texto muitíssimo interessante para todos nós. Por quê? Porque esse capítulo 19 de 1 Reis, irmãos, eu acredito que Deus faz tudo no tempo e da forma correta. Porque nos capítulos anteriores, especificamente no capítulo de número 18, nós encontramos Elias ali travando um embate, né, fazendo um desafio com os profetas de Baal, os profetas sustentados por Jezabel, totalizando 850 profetas, desafiou o rei, a sua corte, os seus comandantes, né? Até parecia que ali tinha um super-homem. Mas não, o capítulo 19 vai mostrar que Elias era tão humano quanto eu e você. Que Elias era um servo de Deus, valente, né? E nós falamos sobre isso no capítulo 18, a coragem de um servo de Deus. Agora, no capítulo 19, nós encontramos o quê? Que é o que nós temos discorrido, né? A humanidade de um servo de Deus. Apesar dos feitos extraordinários de Deus através da vida de Elias, mas Elias era um ser humano, como eu, como você, como qualquer ser humano, né? E nós começamos a falar do capítulo 19, que mostra, né, a humanidade de Elias, os sentimentos de Elias. E ele, como ser humano, passou por um momento difícil na sua vida, né, que muitas pessoas talvez têm relutância em acreditar que isso aqui estivesse acontecendo com Elias, ou de fato aconteceu. Mas aconteceu, meus irmãos. Então vamos lá, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Bem, nós falamos sobre isso aqui, né? Que Acabe informou a rainha Jezabel o que Elias tinha feito com os profetas, e Jezabel fez aqui um tipo de pacto, um juramento, prometendo que ela iria também matar Elias, que assim como ele tinha exterminado aqueles profetas, ela também o iria exterminar, né, ou exterminá-lo. E agora nós encontramos o quê? Aqui no versículo de número 4, olha só. Temendo, pois, Elias, né? Correção aqui, vimos. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que
que ali pertencia a Judá, e ali deixou seu moço. Então, nós comentamos esse versículo 3 aqui, né? Que Elias, como um ser humano, ele foi cuidadoso, né? Diz aqui, temendo, pois, Elias. E eu até coloquei na nossa última reflexão sobre esse versículo 3, que Elias teve medo de morrer. Mas aqui, irmãos, o medo de Elias foi um mecanismo de defesa, que medo não é sinônimo de covardia. Mecanismo de defesa. Isto quer dizer que Elias, ele foi uma pessoa prudente, né? Aqui o medo de Elias é sinônimo de prudência, é sinônimo de ser uma pessoa diligente. Elias agiu com diligência. Ele soube que a rainha Jezabel estava intentando tirar a sua vida e ele tomou as providências para que aquilo não viesse a acontecer. Então diz o versículo 3, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, temendo por sua segurança, pela sua integridade física, né? Então, nesse sentido aqui, como um ser humano, Elias fez aquilo que era correto para proteger a sua vida. E eu até falei sobre isso aqui. Tem muitos cristãos que dizem, eu sou servo de Deus, eu vou me expor a isso, aquilo, outro, porque Deus vai me guardar, vai me proteger. Meus irmãos, Deus faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, Deus deixa a nosso critério. É isso que nós devemos fazer. Por isso, eu até mencionei, né? Alguém que tem carro vai deixar o teu carro aberto, vai dizer que o anjo do Senhor vai me guardar e proteger. Não, você vai dormir com a porta, o portão ou a janela da tua casa aberta, achando que Deus vai te proteger, vai te livrar. Peraí, a gente tem que fazer a nossa parte. A questão do não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, agora, já do versículo 4 em diante, eu falei também sobre isso, que Elias entrou em um profundo quadro depressivo. E esse quadro depressivo foi demonstrado através de algumas atitudes que eu falei inicialmente. Mesmo Elias sendo um grande servo do Senhor, Deus fez coisas extraordinárias através da vida de Elias, mas ele era um ser humano. E como eu disse também, que talvez tenha muitas pessoas que tenham relutância em acreditar, mas Elias entrou em um quadro depressivo profundo. E o versículo 4, né, diz o quê? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, ele mesmo, Elias, né? Se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E qual foi a atitude de Elias? Pediu para si a morte. Olha só. Mesmo ele sendo uma pessoa prudente, até parece uma contradição do versículo 3 com o versículo 4, né? Eu também comentei, estou fazendo aqui, irmãos, apenas uma reprise, né? Estou reprisando, estou revendo aqui, estou recapitulando para os irmãos pegarem o fio da meada. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que ele foi uma pessoa prudente, diligente, resguardando a sua vida, agora Elias manifesta o desejo de morte. Ele pede a morte para si. Elias, ele desejou que Deus o matasse, pois ele julgava que ele, na condição de ser humano, ele não tinha condições de suportar tanto sofrimento, né? Então, nesse momento aqui, Elias, ele manifesta o desejo de morrer. Ele pede para si a morte, que Deus viesse tirar a sua vida. Por isso que o versículo 4 diz que ele pediu a morte e disse o quê? Basta. Toma agora, Senhor, a minha alma. Olha só. Basta, isto eu não aguento mais, eu não suporto mais. Entre viver e morrer, Elias manifesta o desejo de morrer e não manifesta o desejo de continuar vivo. Por isso que ele diz, basta, chega, acabou, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E ele pede para que Deus tire a sua vida, né? Como diz aqui o texto. Toma agora, Senhor, a minha alma. Toma, Senhor, agora a minha alma. É interessante, meus irmãos, nós observarmos ainda no versículo 4, na segunda parte do versículo 4, né? Que Elias diz o quê? Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Outra tradução vai dizer, eu não sou melhor que os meus antepassados.
Sabe o que é isso aqui? Elias, ele manifesta o sentimento de inferioridade. Então, ele, na primeira parte do versículo 4, ele manifestou o desejo de morte, e agora ele manifesta o sentimento de inferioridade. Elias sentiu-se pior do que os seus antepassados. É o que ele diz aqui, né? Não sou melhor do que os meus pais. Não sou melhor do que os meus antepassados. Ele sente nesse momento um profundo complexo de inferioridade. Ele se acha pior do que os seus antepassados. Olha só, irmãos, isso estava acontecendo com Elias. Então, esse complexo de inferioridade, ele é motivado, meus irmãos, por um sentimento de fracasso. Elias sentiu-se um fracassado. Ele achava que ele era um fracasso total, que viver não fazia mais sentido. Por isso que na primeira parte do versículo 4, ele manifesta o desejo de morte, e esse desejo de morte foi acompanhado de um sentimento, isto é, um complexo de inferioridade. Sentiu-se pior do que os outros. E a gente precisa, irmãos, aqui, analisar isso aqui. Quantas pessoas podem se sentir pior do que os outros? Complexo de inferioridade. Os outros são melhores, eu sou o pior dos piores. E isso não é verdade. Isso não é verdade, viu, meus irmãos? Não existe alguém que seja melhor, superior do que os outros, ou alguém que seja pior ou inferior. Cada um de nós temos as nossas virtudes, as nossas qualidades, como também temos os nossos defeitos, tá? É aquela questão lá do mito da grama verde, tudo bem? Então, eu estou aqui recapitulando esse texto aqui, que nós falamos até os versículos 5 e 6, que nós vamos continuar fazendo a leitura. Olha só os versículos de número 5 e 6. Versículo de número 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Versículo de número 6, capítulo 19, 1 Reis. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Meus irmãos, Elias já tinha manifesto o desejo de morte, pedindo para Deus tomar a sua alma. Um forte sentimento ou complexo de inferioridade. E agora Elias manifesta uma indisposição física e mental. Uma indisposição completa, física e mental. Então, no versículo 5, nós vemos aqui que o que acontece com ele? Ele deitou-se e dormiu debaixo dessa árvore. Mas o fato extraordinário aqui, meus irmãos, é que um anjo do Senhor aparece para ele, isto é, um ser celestial, e eu vos afirmo que ninguém anda vendo anjo aí corriqueiramente ou cotidianamente, mas nesse caso aqui foi um caso extraordinário, diz o texto, né? Eis que um anjo o tocou. Um anjo, ele toca em Elias, nesse momento, né? Então tem um contato físico, e também o anjo, ele faz uma pronunciação verbal, né? Ele se comunica, ele conversa com Elias. Primeiro o anjo toca em Elias, o contato físico, e agora o anjo conversa com Elias, fala com Elias. E o que é que o anjo disse para Elias? Levanta-te e come. Levanta-te e come. E, versículo 6, olhou ele, viu junto à cabeceira o pão cozido sobre pedras, em brasas, e uma botija de água. O que ele faz? Ele come, ele bebe, e depois ele volta a dormir. Então, para ele, assim, era tanto faz como tanto fez. Mesmo tendo ali diante dele um ser celestial, um ser angelical, enviado por Deus, que o tocou, que teve um contato físico, que também conversou com ele, se expressou de forma verbal, de forma oral, tocou e conversou com ele, ele não diz absolutamente nada. É como se fosse a coisa mais comum, mais normal.
né, do mundo. Vê um anjo, o que é? O que tem de mais, né? Então, nós vemos aqui essa indisposição física, essa indisposição mental. Então, como eu falei, meus irmãos, lá no início, Elias estava aqui mergulhado em um quadro depressivo profundo. Elias estava tão desanimado que, mesmo diante da visita de um anjo enviado por Deus, aquilo lhe pareceu a coisa mais natural deste mundo. Mais natural. Para ele, não tinha nenhum sentido, era uma coisa assim, corriqueira. Então, meus irmãos, como eu falei para vocês, talvez alguém possa achar isso anormal. Mas Elias vivenciou isso. É característico também de pessoas que enfrentam um profundo quadro depressivo não ter disposição para nada. Não ter disposição física é uma indisposição física, falta de coragem, falta de ânimo, não tem disposição. E é interessante, irmãos, observamos, essa palavra ânimo, ela é derivada do latim. E ânimo em latim quer dizer vida. Isto é, ânimo é vida. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que não tem vida. Uma pessoa sem ânimos, sem vida, sem coragem. E Elias estava aqui vivendo esse momento de tristeza, de desânimo, um momento em que ele se encontrava nesse quadro profundo de depressão. E, infelizmente, isso tem acontecido com muitas pessoas. Com muitas pessoas também, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora, o grande mal do século XXI, em particular nesses dias de quarentena. Meus irmãos, isso aqui não é brincadeira, e como eu já disse anteriormente, isso aqui também não é frescura. Isso aqui é uma realidade. E a gente pode ver que isso aí já vem acontecendo há muitos e muitos anos. Inclusive com servos de Deus, como é o caso de Elias. Talvez a gente tenha relutância de dizer assim, a pessoa está passando por isso é porque ela não ora. Ora, sim. Alguém que ora também pode ser afetado por essa enfermidade. É uma enfermidade, irmãos, uma enfermidade mental. Há quem diga que não. Eu considero que sim. Entendeu? A pessoa não tem fé. Irmãos, não se trata da pessoa não orar, da pessoa não ter fé. Então, se alguém tem um problema de ouvido, é porque ele também não tem fé, porque ele não ora. Se alguém tem problema de vista, se alguém tem um problema de estômago, se alguém sente dores de cabeça, se alguém foi infectado com o Covid, é porque ele também não ora, porque ele não tem fé, porque não é um servo de Deus? Não. E a gente precisa atentar para isso, irmãos, porque tem muitas pessoas, talvez até pessoas próximas da gente, que estejam passando por isso, e a gente não consegue detectar. Então, olha só, vamos dar continuidade, os versículos 7, ou dos versículos 7 a 9. Vamos acompanhar o texto. Diz assim o texto. Versículo 7. Voltou-se segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, como eu falei para vocês nos versículos 5 e 6, Elias, ele demonstra o seu profundo quadro depressivo através de uma indisposição física e mental. Não tinha disposição, não tinha ânimo, não tinha coragem. Elias estava se tornando um cadáver humano, né, por conta desse momento difícil que ele estava vivendo. Mesmo diante da presença de um anjo. Então, o anjo volta para ele novamente, no versículo de número 7, e, olha só, o anjo lhe toca. O anjo do Senhor lhe tocou e diz, levanta-te e come. Então, é interessante como Deus ele mostra aqui o seu cuidado, né? Deus aqui ele mostra que ele está preocupado com a saúde de Elias. Porque, meus queridos, se a pessoa não se alimenta fisicamente, essa falta de alimento no corpo vai trazer outros males. Vai trazer outros males.
E Elias precisava encarar essa situação. Ele precisava de disposição. No momento da indisposição, ele precisava de muita disposição, de muita força, de muito ânimo. Mas nesse momento ele estava sendo abatido pela sua indisposição física e mental. Mas Deus vai justamente trabalhar em cima dessa necessidade que Elias tinha, né? Em cima dessa necessidade. Então, versículo 8 diz que ele levantou-se, pois, e comeu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Olha só, irmãos. Deus o guiou, Deus o dirigiu para que ele saísse daquela situação. E fosse ao encontro de Deus, para que a sua vida fosse mudada. O que eu acho interessante, meus irmãos, é o versículo de número 9. Olha só. Eu falei no versículo 5 e 6 como ele estava vivenciando esse momento de indisposição física e mental. E isso se confirma agora no versículo de número 9. Sabe por quê? Diz o versículo 9, a primeira parte. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então, mesmo ele sendo tocado por um anjo, o anjo conversando com ele, Elias, com essa sua grande indisposição física e mental, ele manifesta agora o desejo de isolamento. Ele vai para a caverna, não é para buscar refúgio, ele vai para se isolar. Isolamento. É peculiar, meus irmãos, é peculiar de pessoas que estão vivendo um quadro depressivo, como eu falei, além da indisposição física e mental, esse desejo também de ficar sozinho, de isolar-se de tudo e de todos, não querer ter esse contato, não querer dialogar, não querer se comunicar, não querer se relacionar. Viu, meus irmãos? Eu repito, é comum a pessoas em quadro depressivo, além da indisposição física e mental, também não quererem ou não sentir o desejo de se relacionar com outras pessoas. E aqui fica o alerta para todos nós, para nós tomarmos cuidado. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo dessa forma, e você não entende o que está se passando. Ah, mas o que está acontecendo com aquela pessoa? Está tudo bem com ela? A gente acha, é o nosso ponto de vista. E a gente acha, meus queridos, que isso não afeta, não afeta pessoas, por exemplo, que têm uma boa condição financeira. A gente acha que o único problema que uma pessoa pode ter é problema financeiro. Há muita gente que tem uma boa condição financeira, pessoas ricas, famosas, que aos nossos olhos têm tudo, mas estão sofrendo. Sofrem com todos esses sintomas que Elias manifestou, eles também sentem, entendeu? Desejo de morte, complexo de inferioridade, sentem-se piores do que os outros, né? Indisposição física, indisposição mental, não querem se comunicar com ninguém, isto é, querem isolar-se. E nós achamos que isso não é uma coisa séria. É algo sério que precisa ser encarado, que precisa ser tratado por nós cristãos, irmãos. Por nós, povo de Deus, encarar isso como algo sério e é uma realidade nos nossos dias. Versículo de número 10. Versículo de número 10. Olha só. Rapidamente aqui no versículo de número 9, né? Diz o quê? Entrou na caverna, como eu falei, isolamento ou desejo de ficar sozinho. Versículo número 10. Ou melhor, versículo de número 9. Onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então Deus fala com ele, Deus faz uma interrogação. Por que você está assim? O que você está fazendo aqui? Porque não era o propósito de Deus para que Elias estivesse ali naquele momento. Olha só o versículo 10. Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, é verdade, derribaram os teus altares, também é verdade, e mataram os teus profetas à espada.
outra verdade. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Olha só, procurar tirar a vida também era verdade. Porque lá no início, né, do capítulo 19, versículos 1 e 2, nós vemos ali o plano de Jezabel para matar Elias. Mas quando ele diz, eu fiquei só, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, outra característica, irmãos, que acrescenta-se aqui no quadro depressivo de Elias era a solidão. Entendeu? Sentir-se sozinho. Achar que ninguém se importa com ele. E ele diz aqui, eu fiquei só. Eu fiquei só. Isso não era verdade. Sentiu-se sozinho, sentiu-se desprezado, né? Isso que aconteceu com Elias. Ele sentiu-se desprezado por todos, até mesmo por Deus. Achava que Deus não se importava. Meus irmãos, e eu quero dizer nessa noite, talvez, em meio a tudo isso que está acontecendo conosco, muitas pessoas que nós conhecemos, vizinhos, parentes, amigos, familiares em geral, até mesmo irmãos em Cristo, estejam sofrendo por conta desse mundo de incertezas que nós vivemos. E realmente, irmãos, nós vivemos um mundo de incertezas. A única certeza que nós temos é que Deus está no controle. Essa é uma verdade absoluta e inquestionável. Jamais devemos questionar. Isto é uma verdade absoluta. Deus está no controle de tudo e jamais perderá o controle. Então, nós não estamos sozinhos de forma alguma. Sabe por quê, meus queridos? Porque a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, os salvos em Cristo, foram eleitos antes da fundação do mundo. O nosso Cristo chama-se Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele nunca nos abandonou e jamais nos abandonará. Ele nos ama com amor eterno. Então, nós não podemos, meus queridos, a gente pode questionar tudo nesta vida, mas nunca, jamais podemos questionar o amor de Deus para conosco. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus não poupou nem o seu próprio Filho, antes o entregou, nos diz a palavra em Romanos capítulo 8 também. Então, nós somos amados do Senhor, sim. A noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, aquele que Cristo disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, lá eu vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 4. Então, meus queridos, é isso. O nosso Cristo, ele ama o seu povo, ele ama o seu rebanho, ele ama as suas ovelhas, ele ama a sua noiva, a sua igreja, que somos nós. Então, nós não estamos sozinhos. Nós não somos ovelhas sem pastor, pelo contrário. Você quer ler comigo? Salmo de número 100, muito conhecido de todos nós. Leia bem na sua Bíblia, ou acompanhe a leitura. O Salmo de número 100 diz o quê? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Somos o seu povo. Povo de Deus. E rebanho do seu pastoreio. Então, nós não estamos desamparados neste mundo. Nós não somos desamparados, meus queridos, nesta vida. Embora passemos por lutas, por angústias, por tribulações, por sofrimento, enquanto nós estivermos aqui. Mas nós somos povo do Senhor. Nós não estamos só. Jamais o Senhor nos abandonará. Nunca, nunca.
O que nos diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9? Leia comigo, por favor, na sua Bíblia. Acompanhe a leitura do texto sagrado. 1 Pedro, capítulo 9, 1 Pedro, capítulo 2, o versículo de número 9. Vamos ler o que nos diz aqui a palavra do Senhor. O que Deus fala conosco nesta noite, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos, meus irmãos, raça eleita. Primeiro lugar. Segundo lugar, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos 4 privilégios. Privilégio este que ser humano nenhum ser na face da terra merece. Mas Deus nos amou e continua nos amando e vai nos amar eternamente. Então, nós não estamos só. Elias sentiu só neste momento. Vivendo esse momento de angústia e dificuldade, ele passa, a sentir esse sentimento de solidão, de desprezo. Achou-se abandonado por tudo e por todos. Mas, meus queridos, Elias não estava só. Deus estava ao seu lado, cuidando dele, suprindo as suas necessidades. Eu quero deixar essa mensagem, meus irmãos, para todos nós. 1 Reis, capítulo 19, é um capítulo muito interessante, como eu falei, porque às vezes nós olhamos, meus irmãos, e achamos que servos de Deus talvez não passem por isso. E como eu falei, Elias, ele viveu esse momento, estava passando por um profundo quadro depressivo, e ele demonstra isso no versículo de número 3, como eu falei, desejo de morte, ou cuidou da sua vida. Elias, versículo 3, medo da morte, foi cuidadoso com a sua vida, foi zeloso. Falei que o medo é um mecanismo de defesa. Versículo 3. No versículo 4, a primeira parte, é que ele deseja a morte, ele pede a morte para si. Versículo 4, a primeira parte. Na segunda parte do versículo 4, ele demonstra o seu sentimento de inferioridade, complexo de inferioridade, pior do que tudo e que todos. Versículos 5 e 6, eu falei que aqui é demonstrado uma indisposição física e mental, indisposto, não tinha disposição para nada. Versículos 7 a 9, ele se isola, desejo de ficar sozinho, de não se comunicar com ninguém. Versículo 10, Elias demonstra uma profunda solidão. Elias se sentiu sozinho e desprezado por tudo e por todos, até mesmo por Deus. Meus queridos, afinal de contas, Elias era um ser humano, como qualquer outra pessoa na face da terra. E como eu falei, meus irmãos, ele se achou sozinho, como nós muitas vezes podemos também nos sentir. Mas Elias não estava sozinho, como nós também não estamos sozinhos. Eu gosto muito do Salmo 46, o verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Gosto muito. Salmo 37, verso 4, eu posso estar trocando, que diz: entrega teu caminho ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor. Salmo de número 121 diz o quê? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meus irmãos, eu quero concluir. Eu fiz aqui um pequeno texto que eu quero concluir nesta noite, que diz assim: talvez você não tenha parado para pensar que a pessoa que você mais estima, a pessoa que você mais admira, pode ser um parente seu, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, talvez o teu professor na sala de aula, um irmão da igreja, ou até mesmo um pastor de uma igreja, E aqui eu me lembro que alguns meses atrás, nós, infelizmente, recebemos a notícia trágica do óbito, de um falecimento de um ministro do Evangelho,
que, acometido de um profundo quadro depressivo, também tirou a sua vida. Isso é uma realidade, triste realidade, mas isso já aconteceu, né? E nada impede, né, que aconteça, não que a gente queira, não que a gente deseja, mas isso aconteceu, lamentavelmente. Então, como eu estou dizendo para vocês, talvez você não tenha parado para pensar, mas quem sabe aquela pessoa que você mais estima, a pessoa que você mais admira, ela é tão frágil como qualquer outro ser humano na face da Terra. E como tal, também precisa de cuidado, de carinho, de amor e atenção. Não importa quem essa pessoa seja, ou quem ele seja. Como eu falei, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu avô, pode ser a sua avó, pode ser o seu professor, ou até mesmo, como eu disse, pessoas dentro da igreja, inclusive o próprio pastor também da igreja. Todos nós somos seres humanos. Nenhum de nós, meus irmãos, somos super-humanos. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas dificuldades, às mesmas tribulações. Mas nós temos o nosso Deus, o nosso Pai, que está do nosso lado, que não nos abandona. Deus, meus irmãos, Ele é fiel, cumpre o que promete. Ele não nos abandonou, não nos abandonará. Mas também compete a mim, compete a você, fazer a nossa parte. Que possamos aprender, meus irmãos, com o exemplo de Elias, em 1 Reis, capítulo 19. Assim como Elias passou por essa situação, mas ele conseguiu superar. Que nós possamos aprender e sermos mais cuidadosos e mais humanos uns com os outros. Nem só de críticas, de reclamações, as pessoas vivem. Nós precisamos também estender a mão para cuidar, para zelar uns pelos outros. Esse é o meu dever, é o seu dever, cuidar um dos outros. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que possamos ser mais zelosos, mais carinhosos, mais atenciosos e mais amorosos uns com os outros. Ao invés de tantas brigas, de tantas discussões, de tantas reclamações e questionamentos, por que não amar uns aos outros, visto que somos servos de Cristo, que somos povo de Deus? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior a ninguém. Todos nós precisamos, meus irmãos, de um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça cada dia mais e mais. Nós vamos orar e depois a gente vai estar cantando o último cântico e encerrando a nossa transmissão nessa noite. Vamos orar novamente. Pai Santo, Pai maravilhoso, nos ajuda, Pai amado, a entender a Tua palavra, a Te honrar e Te glorificar, Pai, com tudo que temos, com tudo que somos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cristãos mais amorosos, ó Deus amado. Que possamos olhar uns para os outros, Pai. Não somente para reclamar, para criticar, mas que possamos valorizar uns aos outros, Pai. Aqui, nesta terra, em vida, enquanto nós estamos aqui, Pai. Que nós possamos, ó Deus, olhar com um olhar de carinho, Pai. Ó Deus bendito, que o Espírito Santo do Senhor venha nos ajudar, Pai amado, a pôr em prática a Tua palavra. Ó Deus maravilhoso, nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra, a viver o Teu Evangelho, a sermos imitadores de Cristo, Pai. Tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia de muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, de angústia, tribulação, ou até mesmo sendo acometido, ó Pai amado, de um profundo quadro depressivo. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo a cura, a restauração e abençoando o Teu povo, a Tua igreja, abençoando, Pai amado, a nossa nação, o nosso país. Ó Deus bendito, humildemente, ó Pai, nós clamamos a Ti, suplicamos o Teu favor, a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós tem um cântico, eu gosto também desse cântico, irmãos. Nós vamos cantar, né? Vamos louvar a Deus. É o último cântico da nossa transmissão nesta noite, e eu quero convidar os irmãos, creio que todos conhecem, não todos, mas a maioria. E eu quero convidar você
para juntos exaltarmos ao Senhor. Boa noite! Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei, pensando estar sozinho sem ninguém, lutar tudo. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer, me daria o seu amor. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu e tu és meu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Mas solta aí! Queridos irmãos, então nós estamos chegando ao final da nossa transmissão nessa noite, né, do culto para a glória do Senhor. Um forte abraço a todos os irmãos que nos acompanharam, que cultuaram a Deus juntamente conosco. Então, que Deus abençoe a todos. Nós estaremos encerrando nesse momento, apenas fazendo a oração final de gratidão a Deus. Muito obrigado, Pai Santo, por tudo que foi realizado nesta noite. Que o Senhor seja louvado, engrandecido, Pai amado, através da vida do teu povo, que cultuou ao Senhor, que prestou culto a Ti. Deus Santo, que a Tua bênção esteja sobre nós no decorrer desta semana, Pai. Graças te damos por tudo. Humildemente nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Uma boa noite, um forte abraço a todos os irmãos e que Deus nos abençoe cada dia mais, em nome de Jesus.